Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, que estejam tendo uma ótima semana na realidade, né, pessoal? Bem, gente, vamos continuar o nosso assunto. Hoje, na aula passada, nós estudamos as orações subordinadas. Mais especificamente falando, nós falamos sobre a função de cada uma delas, né? Como é que elas, onde que elas podem agir, quais são suas funções. Vimos aí vários aspectos sobre as orações subordinadas, né, pessoal? Então, hoje vou continuar a aula. Na última aula chegamos a ver a função substantiva e adjetiva. Hoje veremos a função adverbial. Oração subordinada. Deixa eu colocar o cabeçalho da escola aqui, né? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Oração subordinada. Nós já sabemos aí que as orações subordinadas, elas podem agir de três maneiras diferentes, né? Elas podem agir como substantivo, podem agir como adjetivo e como advérbio, tá? Substantivo, adjetivo e advérbio. Tá bom? São as três funções que as orações subordinadas elas podem exercer na nossa em uma oração. Tá bom? Vimos aí já como substantivo, né? Como exemplo temos aí: eu sei que ele não está aqui, tá? Agindo como um substantivo, oração subordinada substantiva. Temos aí também a oração subordinada adjetiva. Temos, por fim, agora a oração subordinada adverbial, que é o que veremos agora. Antes, permitam-me destacar aqui as orações subordinadas presentes na oração. Tá bom? Temos aqui nossa oração subordinada, agindo como um substantivo. Temos aqui também outra oração. Oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, como vocês viram aí, pessoal, estão exercendo função de substantivo e função de adjetivo. Agora vamos para as orações subordinadas adverbiais. Eita, professor. Essa daí é um pouquinho mais complicada, hein? Gente, na minha opinião, eu acredito que as orações subordinadas adverbiais são, de fato, um pouco mais complicadas do que as outras duas. Nada de difícil, não é difícil, é apenas um pouco mais complicada. Por quê? Como vocês já estudaram advérbios, vocês sabem que advérbios têm coisas que nós chamamos de valores semânticos. O que é isso, professor? O que é valor semântico de advérbio? Valor semântico, pessoal, é aquele valor lógico que o advérbio apresenta. Por exemplo, a gente pode ter um advérbio de modo, exemplo, legalmente, ligeiramente, lentamente, né? São advérbios de modo que indicam como alguma coisa é feita, né? Tá? Então, todos os advérbios, eles são classificados e igualmente, similarmente, os adjetivos também. Temos adjetivos de cores, adjetivos de personalidade, de peso, de aparência, de sentimento, etc. Os advérbios também. Temos advérbios de modo, advérbios de tempo. Temos aí amanhã, hoje, ontem,
Entendeu? Tudo isso são advérbios aí classificados de acordo com a sua função. Temos também advérbios de lugar, temos aí lá, ali, aqui, perto. Entendeu, pessoal? Então, temos todos os tipos de advérbios. Professor, é possível representar esses tipos de advérbios com as orações subordinadas? Sim, pessoal. É possível representá-los também com as orações subordinadas. Como é que isso vai ser feito? De que forma nós poderemos fazer isso, meus queridos? Simples, pessoal. Da mesma forma que temos advérbios de modo, de tempo, de lugar, né? Todo tipo de advérbio, as orações também, as orações subordinadas adverbiais também podem representar isso, utilizando conjunções de modo, de tempo e de lugar. Por exemplo, vamos colocar aqui uma oração subordinada adverbial. Eu fui onde ele... Eu vi onde ele estava. Eu vi onde ele estava. Tá bom, pessoal? Temos aqui uma oração subordinada substantiva, tá bom? Sendo usada aqui como um objeto, tá? Vou colocar agora uma oração subordinada adverbial. Eu vi o lugar quando eu cheguei. Eu vi o lugar quando eu cheguei. Qual é a oração subordinada adverbial aí, pessoal? Quando eu cheguei, tá? Por quê? Podemos partir de vários preceitos, mas o principal é porque essa oração subordinada ela tem um valor semântico. Qual é o seu valor semântico? Ela está indicando tempo, advérbio de tempo. Eu vi o lugar quando eu cheguei. Se vocês perceberem, as outras orações, elas não têm esse tipo elas não indicam esse tipo de coisa. Ó, o menino quem eu achei na rua, eu sei que ele não está aqui. Tudo isso aqui não tem nenhum valor semântico, valor lógico. Já os advérbios, sim. Eles podem indicar tempo, podem indicar modo, maneira, etc. Então, vocês podem se basear nisso para tentar identificá-los. Tá bom? Eu vi o lugar quando eu cheguei. Isso aqui é um advérbio, uma oração subordinada adverbial de tempo. Porque temos uma conjunção subordinativa de tempo. Lembra que a gente estudou isso aí? Lembra que as conjunções elas também têm valor? Conjunção pode indicar tempo, local, descrição, etc. Então, temos aqui uma oração, uma conjunção subordinativa de tempo, porque ela indica tempo. Eu vi o lugar quando eu cheguei. Tá bom? Vou colocar um outro exemplo aqui. Só um minuto. Eu fui aonde ele estava. Então, temos um outro exemplo aqui de uma oração subordinada, adverbial, indicando local. Caso aqui, a direção para onde ele foi. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial. De que, pessoal? Indicando o quê? Indicando local. Eu fui aonde ele estava. Bom? Então, como é que a gente consegue reconhecer isso, professor? Qual é a técnica para reconhecer? Temos aqui, pessoal, uma oração, uma conjunção subordinativa de local, de lugar, indicando o lugar de algo. Aonde? Aonde é uma oração, é uma conjunção subordinativa de lugar, tá bom? Indicando a direção local de algo, tá bom? Eu fui aonde ele estava. Então, a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes aí, pessoal. Eles que vão fazer toda a diferença para a gente conseguir identificar a oração. Se é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. Mas, por esse exemplo que eu dei aqui para vocês, esses dois exemplos, vocês já puderam perceber que nós conseguimos representar os advérbios de tempo, de modo, de lugar. Todos podem ser representados através das orações subordinadas adverbiais. Podemos ou não podemos? Podemos. Nós vimos aqui advérbio de tempo e advérbio de lugar.
Como seria um advérbio de modo, sendo representado por uma oração subordinada adverbial? Simples, pessoal. Vamos colocar aqui. Eu trabalhei como ele me orientou. Eu trabalhei como ele me orientou. Vou tentar deixar vocês aqui tentar descobrir onde está, na verdade, a oração subordinada adverbial. É por conta de vocês. Vejam aí se vocês conseguem identificá-las. Acharam? Muito bem, vamos lá então. A oração subordinada adverbial é como ele me orientou. Eu trabalhei como ele me orientou. Aqui a gente vê que temos uma conjunção subordinativa de maneira, de modo. Modo, maneira é a mesma coisa, tá? Eu trabalhei como ele me orientou, ou seja, da maneira que ele me orientou. Então temos aqui, ó, uma oração, sujeito, predicado, e a conjunção subordinativa. Então, é uma oração subordinada. Entendeu, pessoal? Vocês puderam perceber que é uma coisa simples, é uma coisa fácil, e que todos os significados dos advérbios podem ser representados através das orações subordinadas, tá bom? Agora, a dúvida é, professor, como é que eu consigo reconhecer, já que elas são tão comuns? Porque vai ter caso, pessoal, na verdade, vão haver muitos casos em que vamos utilizar uma oração subordinada substantiva e você vai talvez confundir com a oração subordinada adverbial. Tá? Por exemplo, eu sei... Vou usar esse exemplo aqui, tá, gente? Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. E aí, pessoal? Onde é que está a oração subordinada aí? Vamos encontrar a oração subordinada. Onde é que está? A oração subordinada está aqui, ó, gente. Eu sei onde ele está. Essa é a oração subordinada. Tá bom? Só que essa oração subordinada aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Essa daí vocês vão ter que pensar, viu? Eu vou dar 1 minuto, eu quero que vocês pensem e cheguem a uma conclusão. Porque meu intuito com essas aulas, pessoal, não é apenas que eu dê a resposta para vocês, é que vocês consigam chegar a uma conclusão, baseado no que vocês entenderam. Então, vocês têm 1 minuto aí para tentar dizer se é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. Podem começar. E aí, conseguiram? Vamos lá. Essa é uma oração subordinada. Substantiva, pessoal. Como assim, professor? Substantiva. Mas tem um onde aqui, professor. Onde é uma conjunção subordinativa de lugar. Está indicando lugar. É um advérbio que indica lugar. O substantivo não indica lugar. É verdade, pessoal. Só que prestem atenção na função que ela está exercendo aqui. Eu sei onde ele está. Nesse caso aqui, onde ele está, que é a oração subordinada, ela está agindo como objeto ou complemento, né, dá no mesmo, do verbo saber, tá?
Eu sei onde ele está. Se a gente substituir isso aqui por um substantivo, vamos lá, vou substituir por um substantivo. Eu sei a equação. Faz sentido ou não faz? Faz, pessoal. Porque equação é um substantivo, tá? E nesse caso, um objeto de verbo, que a gente já estudou sobre isso, objeto, complemento, ele só pode ser um substantivo, não pode ser um advérbio. Então, qualquer substantivo que eu colocar aqui faz sentido. Mas se eu trocar por uma equação, um advérbio, não vai funcionar. Por exemplo, eu sei lentamente. Faz sentido isso? Não, pessoal, não faz sentido. Porque não pode ter um advérbio no local de um substantivo. Porque um complemento verbal, ele só pode ser substantivo. Eu conheço Joana, eu sei o dever de casa, eu vi o pássaro. Todo complemento verbal só pode ser um substantivo. Então, vocês vão ter que se basear nisso também. Vocês vão ter que ver a função que eles estão exercendo, tá? Agora, preste atenção agora. Eu sei a equação. Pronto. Eu sabia a equação quando eu estudava. Pronto. Prestem atenção aí agora, pessoal. Prestem atenção. Onde é que nós temos aí a oração subordinada? Aqui, pessoal, ó. Eu sei a equação quando eu estudava. Nesse caso aí, essa oração, ela está servindo como o quê? Oração subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial. Nesse caso aqui é bem mais fácil, pessoal. Aqui é uma oração subordinada adverbial. Quando eu estudava, tá? A gente tá vendo aqui que tá agindo como um advérbio, tá bom, pessoal? Tá dando um advérbio de tempo. Quando eu estudava. É tanto que, se a gente trocar essa oração por um substantivo, não funciona. Por exemplo, eu sei a equação. Espera aí. Eu sei a equação pássaro. Gente, isso faz sentido? Não faz sentido nem... Eu sabia a equação pássaro. Não faz sentido, gente. A menos que seja o nome da equação, né? Equação pássaro, que não existe, tá? Eu sei a equação Júlia. Eu sei a equação maré. Gente, não faz sentido isso. Agora, se eu trocar por um advérbio, vai funcionar. Eu sabia a equação... deixa eu ver aqui. Eu sabia a equação rapidamente. Eu soube a equação rapidamente. Eu vou trocar um pouco o verbo para fazer mais sentido. Mas, de qualquer forma, ainda assim estaria certo, tá? Eu soube a equação rapidamente. Faz sentido, pessoal, porque nesse caso aqui é um advérbio. Um advérbio de quê? De modo, tá? Ligeiramente, rapidamente, lentamente, entendeu? Perceptivamente, inteligentemente, etc. Eu soube a equação rapidamente. Mas se trocar esse rapidamente e colocar aqui, ó, sei lá, vamos botar aqui eu soube a equação cadeira, não faz sentido, pessoal. Então, por isso a gente consegue perceber que as orações subordinadas elas são bem parecidas, tá? Só que vocês vão ter que identificá-las de acordo com a função que elas estiverem exercendo na oração. Nesse caso aqui, aquela oração estava aqui, eu soube a equação quando eu estudava lá. Não, quando eu estudei, pronto. Eu sabia a equação quando eu estudei. Eu sabia a equação quando eu estudei. Tá? A gente vê aqui, pessoal, que nesse caso nós temos uma... nós temos uma oração subordinada adverbial de tempo, porque está exercendo a função de um advérbio, tá? Quando eu estudei a função de um advérbio, tá bom? Se você tentar encontrar aí, você não vai encontrar um substantivo aí, você não vai encontrar um adjetivo, não. Não tem nenhuma palavra dando nome a algo, não tem nenhuma palavra descrevendo algo, tem uma palavra dando um modo, tá? Um tempo, quando eu estudei. Então, é um advérbio. Agora, novamente, preste atenção aqui. Eu sabia quando ela estudou para a prova. Eu sei quando ela estudou para a prova. Vamos lá. Eita, professor, você está deixando cada dia mais difícil. Eu sei quando ela estudou para a prova. Gente,
Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Isso daí, pessoal, é uma... Isso daí é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? O que é que vocês acham? Eu nem mudei a conjunção, tá? A mesma conjunção. Quando? A mesma conjunção. O que é que vocês acham aí? Oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Vamos lá, o que é que vocês acham aí? Gente, vamos analisar a função. Qual é a função que ela está realizando aqui? É uma oração subordinada substantiva, pessoal. Está realizando novamente a função de objeto do verbo, complemento do verbo. Eu sei o quê? Eu sei quando ela estudou para a prova. Tanto é que se a gente trocar aqui por um substantivo, novamente vamos ter uma oração com sentido. Eu sei a data da prova, ó, os dois substantivos aí, tá vendo? Então, trocamos por um substantivo e funcionou. Então, é uma oração subordinada substantiva. Vocês perceberam, pessoal, que não tem dificuldade? É apenas vocês saberem reconhecer a função de cada elemento. Vocês reconhecerem quando vocês devem usar cada classe gramatical. Quando usar o substantivo, quando usar o adjetivo e quando usar o advérbio. É só isso que vocês precisam lembrar. Focar sempre nisso para vocês não esquecerem, pessoal. Se vocês focarem nisso, vocês não vão esquecer, tá bom? Se vocês focarem nas funções gramaticais, das classes gramaticais, certamente tenho certeza que vocês não vão esquecer como utilizá-las, tá bom, pessoal? Mas, como eu venho falando, vocês vão ter que fazer um resumo aí de novo de substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Então, aqui nós temos, acabamos de ver oração subordinada adverbial. Vimos que elas podem expressar o valor semântico de um advérbio, um valor de modo, de tempo, de lugar. Tá? Elas têm essas possibilidades de expressar tudo isso daí. Beleza? Coisa que normalmente um advérbio só não conseguiria expressar de forma tão específica. Tá bom? Vou fazer o seguinte agora para vocês. Eu vou colocar aqui algumas orações e eu quero que vocês identifiquem as funções, se elas estão sendo oração subordinada, substantiva, adjetivo ou adverbial. Bom, vamos lá. Pronto. Temos aí, vou colocar mais uma. Pronto, pessoal. Vocês têm 3 minutos para identificar as funções de cada oração subordinada dessa daí, tá bom? Se são substantivas, adjetivas, adverbiais, tá? Cada uma é diferente. Então, podem começar. Vou dar para vocês aí 3 minutinhos para vocês conseguirem resolver. Lembrando, pessoal, lembrem sempre aquilo que eu falei. Identifiquem a função que ela está realizando na oração, tá? E se aquela função seria realizada por um substantivo, um adjetivo ou por um advérbio, tá? Então, podem começar aí, 3 minutos para vocês tentarem responder.
Ok, pessoal, vamos lá fazer a correção. Bem, gente, é o seguinte. Primeiro, letra A. Tinha uma loja que vendia sapatos na rua. A oração subordinada aqui é que vendia sapatos na rua. Nesse caso aqui, pessoal, não pode ser substituída por um adjetivo, por um substantivo e não pode ser substituída por um advérbio. Vamos tentar aqui, né? Para comprovar. Tinha uma loja cavalo. Não faz sentido, né? Ou qualquer outro substantivo que você colocar, não faz sentido. Tinha uma loja cadeira, tinha uma loja pássaro, tinha uma loja mesa, não faz sentido, tá? E se também tentarmos trocar por um advérbio, também não faz sentido. Tinha uma loja lentamente, tinha uma loja ontem, tinha uma loja hoje. Hoje até poderia fazer, né? Nesse caso aí, mas precisaria de um contexto mais. Então, tinha uma loja que vendia sapatos na rua. Então, aí é uma oração subordinada substantiva, ou adjetiva, perdão. Oração subordinada adjetiva, tá? Porque está descrevendo um substantivo. Qual substantivo? Loja. É o substantivo descrito pela oração. Letra B. A menina beijou o menino que a amava. Olha aqui, ó. O menino que a amava. Olha a oração subordinada aqui. Nesse caso também, pessoal, vamos lá fazer nossa análise. A menina beijou o menino que a amava. E aí, será que a gente pode trocar por um substantivo? Não, a gente não pode, tá? A menina beijou o menino cadeira, o menino cabelo, o menino cabeça, não faz sentido. Também não pode, se trocássemos também por um advérbio, até poderia ser, até poderia funcionar, né? A menina beijou o menino rapidamente, lentamente, até faria sentido, né? Mas aí, nesse caso aí, esse que a amava é uma descrição, tá? Tá descrevendo o menino que a amava, tá? Tá dando uma descrição do menino, tá bom? Então, nesse caso aqui, é uma oração subordinada adjetiva também, tá? Uma oração subordinada adjetiva. Letra C. Estudos confirmam que há vida em Marte. Estudos confirmam que, nesse caso aqui, a oração é que há vida em Marte. Nesse caso aqui, pessoal, vamos lá. Se a gente trocar por um adjetivo, será que funciona? Estudos confirmam bonito. Estudos confirmam alto. Estudos confirmam baixo. Não faz sentido. E se trocarmos por um advérbio, até faz. Estudos confirmam lentamente, feiamente, friamente, etc. Né? Mas nesse caso aqui, como a gente está vendo que tem um verbo confirmar, confirmar o quê? Confirmar que há vida em Marte. Então, nesse caso aqui, que há vida em Marte é uma oração subordinada substantiva, porque está agindo como objeto do verbo confirmar, complemento do verbo confirmar. Oração subordinada substantiva, tá? Está agindo aí como objeto do verbo confirmar. Então, está cumprindo a função de um substantivo. Portanto, é uma oração subordinada substantiva. Letra D. Eu considerei seu pedido quando ele implorou para mim. Qual a oração subordinada aí? Quando ele implorou para mim. Considerando a função que está exercendo aqui nessa oração, deduzimos que não podemos trocar por um adjetivo. Eu considerei seu pedido. Nesse caso aí até poderia, pessoal. Na verdade, poderia sim, trocar por um adjetivo. Eu considerei seu pedido legal. É como se estivesse dando uma descrição para o pedido, né? Mas aí a gente vê que não está descrevendo, né? Não tem, essa oração aqui, ela não tem um viés descritivo, ela não está descrevendo nada, tá? Então, nesse caso aí, se trocarmos também por um substantivo, não faz sentido. Eu considerei seu pedido cabeça, chão, céu, não faz sentido. Então, nesse caso aqui, é uma oração subordinada adverbial, adverbial de tempo, tá? Oração substantiva adverbial de tempo. Oração substantiva adverbial de tempo. Perdão, pessoal. Perdão, substantiva não. Oração subordinada. Olha para aí, você vai ficando doida. Oração subordinada adverbial de tempo. Tá bom? Vamos lá agora. Quando Júlio chegou não é mais importante. Nesse caso aqui, quando Júlio chegou é a nossa oração subordinada.
Gente, esse aí toma bem muito cuidado, hein, pessoal? Toma bem muito cuidado com isso daí, tá? Vamos lá. Qual é a questão aqui? Vamos lá, vamos ver qual é a questão aí. Quando Júlio chegou não é mais importante. Esse quando Júlio chegou, muitas pessoas podem até pensar que é uma oração subordinada adverbial de tempo, tá? Mas não é, pessoal. Não é uma oração subordinada adverbial de tempo. Por quê? A gente vê aí que não está agindo como um advérbio, tá? Não tem na realidade advérbio aí. E qual é a função que essa oração está cumprindo? Qual é a função que a gente pode perceber aí, pessoal? A função que essa oração está cumprindo é a função de um sujeito. Quem é que pode cumprir a função de sujeito? Só substantivos, tá? Quando o Júlio chegou, não é mais importante. A gente tem aqui o verbo ser, né? Não é mais importante. Então, nesse caso aqui, quando o Júlio chegou, está agindo como uma oração subordinada substantiva, tá? Porque está indicando aí oração subordinada substantiva, porque está cumprindo a função de um substantivo. Tanto é que se trocarmos por um adjetivo ou um advérbio, não vai funcionar. Bonito não é mais importante, não funciona. Legalmente não é mais importante, também não funciona. Então, a única coisa que funcionaria seria a agenda não é mais importante, por exemplo. Qualquer substantivo aqui. A agenda, o gato, o menino, entendeu? Tudo isso aí funcionaria legal, mas o restante não. Então, significa que é uma oração subordinada substantiva. Tá bom, pessoal? Então, finalizamos aqui nosso assunto. Talvez na próxima aula faremos ainda algumas atividades quanto a isso, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem consultar a mim no Class App, como já sabem, estou à disposição de vocês. Vejo vocês na próxima aula, pessoal, e até a próxima.